Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais, nós voltamos para falar sobre Thomas Hobbes, ou melhor, para falarmos sobre o Leviatã de Hobbes em Nova Perspectiva, livro de autoria do Jairo Rivaldo da Silva. Este daqui é o vídeo de número 2, né? É o primeiro vídeo onde a gente começa a abordar o livro. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo de número 1, eu sugiro que você volte lá, assista primeiro, até para esse vídeo aqui fazer mais sentido para você, tá legal? O link vai estar aqui na descrição, dá uma conferida lá e depois volta para cá para ver a conclusão desse livro aqui, tá legal? No vídeo de agora, né, tendo dito essa introdução a respeito do vídeo de número 1, nós vamos partir para o capítulo de número 2, que é a crítica revisionista aos pressupostos da interpretação ortodoxa do Leviatã. Né? Vocês devem se lembrar de que há dois métodos principais de interpretação da obra de Thomas Hobbes, que seria a interpretação ortodoxa, aquela mais comum, onde eu citei o Léo Strauss e também o Ben Shapiro, e a interpretação revisionista, que é a que nós vamos começar a tratar agora mesmo, tá? Na página 54, aparentemente, na página 54 tem alguma coisa que eu sublinhei. Deixe-me ver se é a apresentação dos autores. Não, ainda não. Isso vai estar na página 51. É uma boa ideia. O autor aqui, o Jairo, ele vai apresentar ao menos 3 autores principais da interpretação revisionista da obra de Thomas Hobbes. São eles Gerald, deve ser Gerald Gauss, Cheryl Lloyd, essa é a principal, ele vai focar bastante nela, e o Bernard Garrett. São 3 autores, né? Ele foca mais na Sharon Lloyd, então, que é uma autora, uma mulher. E agora, assim, na página de número 54, ele diz o seguinte: segundo ela, Sharon Lloyd, a justificação racional de uma ação, que é o que o Hobbes colocava ali também como o egoísmo racional, né, aquela ideia de que nos jogos, na teoria dos jogos, isso não o próprio Thomas Hobbes, porque a teoria dos jogos vai surgir a partir da Segunda Guerra Mundial, né, posterior a ela, mas de que toda a preocupação do ser humano estaria em torno de si mesmo, né, o mundo gira em torno do umbigo do ser humano, ele está preocupado com a sua própria autopreservação. Isso é o egoísmo racional. Então, para Cheryl Lloyd, a justificação racional de uma ação requer conformidade com o que ela denomina de restrição de reciprocidade. O que seria isso? Para a teoria dos jogos, a atitude mais racional seria você trair o seu amigo. Vocês devem lembrar lá do como era o nome? Enigma? O dilema do prisioneiro. A atitude mais correta, mais racional, né? Não correta. Racional seria você trair o seu amigo, porque assim você não corre o risco de ir preso por 10 anos e você se conforma em ir preso por 5 anos, quando na verdade, se ambos colaborassem, poderiam ficar apenas 1 ano preso. Para ela, o Hobbes ele vai falar dessa restrição de reciprocidade, aonde então você deve fazer ao outro aquilo que você espera que o outro faça para si mesmo. E também você não deve fazer ao outro o que você não quer que o outro faça a si mesmo. É aquela regra de ouro, né? E ela cita então o Thomas Hobbes nesse sentido, na página 63. Se alguém exigir para si aquilo que não aceita que seja concedido aos outros, estará agindo contrariamente à lei precedente que ordena o reconhecimento da igualdade natural e contrariamente também, portanto, à lei da natureza. Isso aqui é uma citação do próprio Leviatã, do Thomas Hobbes, né? Então é uma citação
onde o Hobbes estaria falando sobre essa reciprocidade e não sobre o egoísmo racional. Voltando um pouquinho para a página 56, ela diz o seguinte: assim, de acordo com a interpretação revisionista que a Sharon Lloyd está defendendo, embora Hobbes tivesse uma visão pessimista da natureza humana, e é aquele aspecto que eu gosto do Thomas Hobbes, nessa visão pessimista da humanidade, ele não sustentou o egoísmo psicológico, nem tampouco o egoísmo racional nos termos que a interpretação ortodoxa advoga. Essa é uma citação aqui. Não, minto. Essa aqui é do próprio Jairo, né? Não é citação de ninguém, não. É o dito do próprio professor Jairo. Tá? Então, para Sharon Lloyd, aqui mencionada pelo professor Jairo, Thomas Hobbes estaria dizendo que o ser humano, naturalmente, ele está mais preocupado com o bem da própria humanidade em geral e não com o seu próprio ego, né? Com a sua própria autopreservação, por assim dizer, né? Física, nem diz respeito ao ego, como eu mencionei, mas com a sua própria preservação, né, de vida. Tanto é que pessoas estão dispostas a dar as suas vidas por causas, né, por religiões, etc e tal. E por falar em religião, esse é o assunto que eu adentro agora, né? A interpretação ortodoxa, ela meio que exclui a religião da sua interpretação. Para ela, a questão da religião não é um aspecto importante da obra de Thomas Hobbes. Na página 65, o professor Jairo escreve o seguinte: como a motivação para essa exclusão da religião da visão ortodoxa da interpretação de Hobbes, né? A religião não desempenha um papel essencial na doutrina de Hobbes, isso como aspecto 1, e como tópico 2, Hobbes era um ateu que utilizou de argumentos religiosos de forma exaustiva nas suas obras, meramente como um recurso retórico, né? Só para encher linguiça, por assim dizer. Em oposição à primeira alegação da interpretação ortodoxa, a interpretação revisionista defende que a religião desempenha um papel relevante na teoria moral e política de Hobbes. Então, mais uma diferença grande aqui entre a visão ortodoxa e a revisionista. A ortodoxa meio que exclui, né, deixa de lado, não dá muita atenção para esse lado religioso da obra de Thomas Hobbes, enquanto a visão revisionista vai dizer que não, que a religião desempenha sim um papel importante na teoria política e moral de Thomas Hobbes. Para o professor Jairo, então, o Thomas Hobbes não era um ateu, como boa parte dos estudiosos vem sustentando ao longo dos anos, mas sim um cristão anglicano, com alguns pensamentos um tanto heterodoxos, né? Ele não é assim um cara tão na linha, né, doutrinariamente falando, mas também não é assim um ateu, como nós diríamos hoje em dia. Tendo dito isso, eu acho que nós podemos ir para o capítulo de número 3, que se chama Lloyd, se referindo a Sharon Lloyd, aquela autora que eu havia mencionado agora há pouco. Então, Lloyd e os aspectos revisionistas na interpretação do Leviatã. Página 76. De acordo com ela, Sharon Lloyd, os intérpretes ortodoxos consideram as leis de natureza como preceitos normativos somente na medida em que são justificados por sua relação instrumental com a autopreservação temporal do agente que os segue. Compreensível a citação? Ou seja, só vai ter valor esses preceitos normativos, as leis, as normas, no sentido em que elas servem à autopreservação do indivíduo. Tá? Acho que está claro o suficiente, né? Mas sua interpretação entende que o objetivo das leis de natureza é o bem da humanidade em geral, não apenas a autopreservação. É aquilo que eu dei uma pincelada agora há pouco. O indivíduo estaria
preocupada com a humanidade num contexto geral e não tão somente com a sua sobrevivência, sua autopreservação. Em linhas gerais, os aspectos da teoria moral e política de Hobbes que sofreram revisões na interpretação de Sharon Lloyd foram os seguintes: psicologia, moral e política. Nós vamos tratar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Como psicologia, página 77, página seguinte, né? Ao invés de razão instrumental, a razão recíproca. Essa ideia, então, de reciprocidade, né? De eu não fazer ao outro que eu não quero que o outro faça a mim. Ao invés de auto-interesse, interesses morais e interesses religiosos diversos. E é por isso que as pessoas estariam dispostas a darem as suas vidas. Ainda hoje, diversos cristãos têm sido martirizados, né, em diversos países onde há perseguição. Também os muçulmanos estão dispostos a atirarem os seus aviões contra os prédios dos outros, com eles próprios dentro, né? Então as pessoas levam muito a sério a religião, né? Estão dispostas a darem as suas vidas pelo que acreditam ser a religião correta. No aspecto moral, página 83, para Lloyd, a obrigação moral em Hobbes não acontece porque a lei de Deus nos obriga a agir moralmente. Nem tampouco deve ser atribuída a Hobbes a alcunha de subjetivista ou de relativista moral, o que eram as acusações tanto do Ben Shapiro, que eu mencionei no vídeo anterior, quanto também do Leo Strauss, né? Para Sharon Lloyd, não, Thomas Hobbes não é um relativista moral. Mais uma diferença, então, entre a visão ortodoxa e a visão revisionista. E no aspecto político, página 87. Para Lloyd, o problema político central do Leviatã é o problema da estabilidade e da desordem social causada pelos interesses transcendentes morais e religiosos, algo que para a interpretação ortodoxa basicamente não existe, né? Hobbes analisa o problema da desordem como resultado da primazia dos interesses morais e religiosos sobre os interesses materiais, o que inclui o interesse da autopreservação. Mais uma vez aparece aqui. Os interesses morais e religiosos teriam essa supremacia, viriam primeiro, acima dos interesses materiais, e é por isso que as pessoas dariam as suas vidas pelo que eles entendem ser a religião verdadeira, porque a religião verdadeira tem um valor maior do que a sua própria autopreservação. E isso aqui me lembra um pouco o Kierkegaard. Ele não é mencionado aqui no livro do professor Jairo, mas o Kierkegaard ele também divide a vida em 3 aspectos, né, que seriam em 3 estágios: o estágio estético, o estágio ético e o estágio religioso, onde então também o estágio religioso ele suspende o estágio ético em determinados momentos. E aí o Kierkegaard vai dar o exemplo de Abraão, quando ele recebe a ordem direta de Deus para sacrificar Isaac, o seu filho, ele vai louco lá já para sacrificar, né? Ele estava disposto a matar o seu filho porque esse estágio religioso, que é onde Abraão estava, ele suspendeu então o estágio ético, que diria que sacrificar seus filhos é algo moralmente condenável, né? Claro, isso acaba não acontecendo, né? Vem lá o anjo e tal, e diz que não é para fazer isso, é só uma espécie de teste para Abraão, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito da questão. É só uma coisa que me remete aqui, porque para Kierkegaard também, então, o estágio religioso sobrepõe o estágio ético. Uma coisa que me chama a atenção nesse ponto aqui, na página 91, é sobre a possibilidade de resistência contra o soberano.
é porque o Thomas Hobbes ele é todo, né, do absolutismo, né, do soberano que manda sobre tudo e todos, mas aqui a visão revisionista aborda também a questão da possibilidade de resistência contra a autoridade secular. Ele diz o seguinte: em circunstâncias em que a república não puder proteger os cidadãos, estes estão desobrigados a lhe obedecer. Embora muitas repúblicas sejam eficazes na proteção dos seus membros, Sharon Lloyd, observa que há uma coisa que nenhuma república pode fazer: proteger o povo da ira de Deus. Daí não tem exército, né, que dê conta, não tem soberano, não tem autoridade que possa proteger a população da ira de Deus, né? Proteger os pecadores nas mãos de um Deus irado, para usar os termos de Jonathan Edwards, né? Então, o Thomas Hobbes vai dizer que se o soberano te obriga, enquanto um cidadão, a negar, por exemplo, que Jesus Cristo é o Messias, a negar Jesus Cristo enquanto Senhor e Salvador da sua vida, então ele estaria atiçando a ira de Deus. E contra essa ira, meu amigo, ele não vai te proteger. Então você está desobrigado a lhe prestar obediência. E aí, mais uma vez, eu vejo aqui alguma semelhança entre a teoria política de Thomas Hobbes e a teoria política de Martim Lutero, porque para Lutero, né, ele também é todo da não resistência, né, de que toda autoridade é nomeada por Deus, é estipulada por Deus, e que então você resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. Mas o próprio Lutero também abre essa possibilidade de resistência quando o príncipe, o soberano, quer mandar nos assuntos da fé, né? Quer dizer no que você deve crer ou não crer. E aí Lutero também vai abrir essa brecha, né, para a resistência política. Então, mais um ponto ali que eu vejo assim, que tem alguma similaridade, né, alguma congruência entre a teoria do Thomas Hobbes e as ideias do próprio Martinho Lutero. Depois disso, há dois apêndices no livro do professor Jairo. Um deles se chama O Papel da Religião no Leviatã de Hobbes, algo então que é bem típico da interpretação revisionista, já que a ortodoxa parece não dar muita bola para a religião. O único aspecto que eu quero mencionar desse apêndice é que o professor Jairo menciona aqui o Skinner. O Skinner, que é esse camarada que tem um livro importantíssimo no assunto teoria política, né? As fundações do pensamento político moderno, um calhamaço, né? Um livro importante e grande nesse assunto. E o Skinner também tem uma interpretação completamente secularista do Thomas Hobbes, da teoria política e moral de Thomas Hobbes. Então é mais um nome de peso, né, junto com o próprio Ben Shapiro e Leo Strauss, na visão então ortodoxa da teoria de Thomas Hobbes. E o outro apêndice se chama Hobbes em chave girardiana, uma abordagem comparativa sobre a violência originária no surgimento do Estado, onde ele vai fazer então uma comparação entre a teoria político-moral de Thomas Hobbes com René Girard, que é um antropólogo francês, que eu confesso conheço muito pouco, sei muito pouco a respeito dele, então eu não tenho muito o que comentar a esse respeito, tá? Mas deixo aqui esses comentários a respeito da existência dos dois apêndices aqui, e o link da Amazon desse livro estará na descrição. Se você quiser adquiri-lo, compre-o a partir do link, assim você dá aquela mãozinha especial, né, pro canal Teofilia. E eu agradeço aí quem acompanhou até aqui o primeiro e segundo vídeo. E é isso aí, pessoal, estamos juntos e falou!